Ô Chico, como é que fala torta em inglês? Pai. Olá, caros ouvintes, Mr. Lore no ar e desculpem pela piada ruim do começo, mas como o vídeo de hoje toca em alguns assuntos mais sérios, eu achei que seria uma boa forma de quebrar o gelo. Mas enfim, a música que vamos analisar hoje foi sem dúvidas um dos maiores hinos contra a ditadura militar brasileira. Composta por Chico Buarque e Gilberto Gil, dois nomes de peso da MPB, a música, como tudo na época, precisou ser meticulosamente trabalhada para não sofrer da temida censura. A ideia para a música surgiu inicialmente de Gilberto Gil em uma sexta-feira santa, que queria fazer alguma letra com o cálice, que, como vamos ver daqui a pouco, tem um simbolismo muito forte. Com essa ideia na cabeça, ele entrou em contato com Chico e propôs uma parceria. Assim, já no sábado de Aleluia, eles se reuniram e começaram a trabalhar na música. Chico percebeu que a palavra cálice, no caso o objeto, tem a mesma pronúncia do verbo calar conjugado no imperativo, cálice. Gil escreveu o refrão, cada um fez 2 estrofes e juntos compuseram a melodia. E o resultado disso é o que veremos agora. Ah, e só uma coisa, como eu já expliquei na análise de Homem com H, eu gosto de colocar o compositor para cantar a letra. Porém, eu não encontrei nenhuma versão de Cálice com o Chico e o Gilberto Gil cantando que tivesse uma qualidade de áudio muito boa. Então eu usei a versão mais famosa, que é a do Chico com o Milton Nascimento, que vamos combinar também dá um show na interpretação. Mas enfim, agora com isso explicado, com vocês, Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A música já começa com esse refrão, que evoca vários temas religiosos e dá a ideia de algo sagrado, não só pela melodia. Aqui vemos muitas características em comum com o canto gregoriano, como seguir a escala diatônica, o coral no fundo, o efeito grandioso e melancólico com que o refrão é cantado. Além, é claro, da referência direta a um versículo da Bíblia, onde Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. O contexto é que nesse momento Jesus está orando no jardim do Getsêmani, em uma oração que, ao mesmo tempo que expressa sua angústia diante da crucificação, também expressa sua total submissão e confiança na vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E aqui na música, o cálice, claro, além de evocar o sofrimento de Jesus, também relembra do sofrimento daqueles que foram perseguidos e torturados durante aqueles tempos sombrios da ditadura, ao mesmo tempo que ora por uma realidade mais pacífica. Talvez a parte mais inteligente desse refrão seja o duplo sentido da palavra cálice, com o verbo calar conjugado no imperativo, cálice, se referindo à censura que havia na época, que limitava até as composições dos artistas. Muitas palavras precisavam de cautela para serem usadas e outras eram simplesmente proibidas. Se posicionar abertamente contra o governo era um pedido para ser caçado. Nesse contexto, o duplo sentido do cálice servia como uma prece para que aquele sistema que forçava as pessoas a se calarem fosse afastado. A comparação com o sofrimento de Cristo pode soar muito extrema para cristãos mais fervorosos, mas entendam que o uso dos temas religiosos foi um dos grandes triunfos dessa letra, pois sendo o Brasil um país de maioria cristã, estes simbolismos são muito familiares a nós. Outra dualidade que é mencionada por Gil na entrevista que vai estar na descrição é essa figura do Pai, esse forte primeiro elemento da Santíssima Trindade, essa onipresença que parece sempre estar de olho em cada ação feita. De novo, eu sei que pode parecer uma comparação injusta, mas esta vigilância constante nesse contexto também nos faz lembrar do governo militar que decidia o que poderia ou não ser transmitido e buscava ficar de olho em tudo que era produzido e que pudesse ameaçar aquela ordem frágil. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. A inspiração dessa parte aconteceu na casa do Chico, onde os compositores consumiram uma bebida chamada Fernet, que tem um gosto muito amargo, que serviu de inspiração para a metáfora, onde a bebida amarga faz um paralelo com o contexto em que viviam, onde a opressão era realmente difícil de engolir. Nessa parte, os compositores expressam quanto queriam dizer, mas não podiam falar por causa das duras penas. E quando eles dizem que não escutam a cidade em silêncio, é por causa que eles sabiam que não eram os
únicos que ansiavam por uma voz. Pessoas que do dia para a noite se viam sem algum familiar, presos políticos que sofreram as mais diversas torturas, artistas perseguidos por denunciarem a repressão. As pessoas poderiam estar caladas, mas o fato era que em seu interior elas tinham muito a dizer. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Aqui, se você prestar um pouco mais de atenção, vai ver que eles escondem uma palavra que com certeza não passaria pela censura. Isso porque tem uma expressão que se encaixa bem melhor nesse filho da outra, e que rima muito melhor com o final dos outros versos: labuta, escuta, santa, morta e bruta. Essa palavra rude implícita demonstrava a raiva que aquela situação gerava e a cautela que se deveria ter com as palavras. Porém, eles não deixaram de criticar a realidade que viviam, a força bruta que já mencionei e as mentiras que eram contadas para ocultar toda essa violência. O que, de certa forma, foi efetivo. Eu convivo muito com a minha avó e já perguntei pra ela como foi essa época. E fiquei muito surpreso quando ela disse que nem sabia o que era ditadura. Acontece que ela veio de uma família muito humilde, não tinham acesso a outros meios de comunicação além dos jornais que eram controlados pelo Estado. A censura era tamanha que a informação dos absurdos cometidos simplesmente não chegava até as pessoas, principalmente as famílias mais pobres. Uma das formas que os jornais faziam para censurar alguma matéria que eles não queriam que passasse era simplesmente trocá-la por alguma receita ou alguma matéria mais adequada, de acordo com os padrões dos censores. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Aqui o que é evidenciado é a dificuldade dos compositores de aceitar de forma passiva as imposições do regime. O acordar seria um despertar para a realidade, percebendo o que estava acontecendo com o Brasil naquela época. Quando eles falam da vontade de gritar para pôr para fora toda a raiva e medo que sentiam, também é impossível não se lembrar dos gritos de dor dos que foram pegos pelo regime. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas existem registros de que os torturadores usavam músicas que faziam sucesso na época durante as sessões de tortura com a intenção de abafar os gritos dos prisioneiros. E talvez o exemplo mais famoso de uma música que era usada para esse fim era Jesus Cristo, do Roberto Carlos. Então, durante muitas horas, eu fiquei pendurado, levando choques e sendo interrogado sem parar, né? Ao som de uma música aos berros, que virou também um instrumento de tortura, o som, né? Um som excepcionalmente alto, e no caso meu era Jesus Cristo, eu estou aqui. A música do Roberto Carlos, gritando para a população em torno, edifícios próximos da Rua Tutóia, não ouvisse os gritos de torturados. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. A inspiração para a Lagoa também veio do encontro de Gil com Chico, que nessa época morava na Avenida Borges de Medeiros, no Rio de Janeiro, uma das principais vias da zona sul da cidade, onde tem uma lagoa enorme chamada Rodrigo de Freitas, que era possível ser vista da cobertura do Chico. Eu não sei exatamente qual a metáfora desse verso, mas o monstro se levantando da lagoa poderia representar uma espécie de revolta que iria contra o sistema, algo grande demais para ser ignorado e cuja vinda já era eminente. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Aqui, quando a crítica começa a ficar mais forte, a gente vê o coral dizendo cale-se, já no sentido de calar, para censurar o que estavam dizendo. A faca e a porca aqui eram metáforas para o governo, que já havia ficado tempo demais no poder e que agora precisava ser substituído, pois não estava mais cumprindo suas funções devidamente. E o porco ainda pode ser usado como metáfora para pecados como a ganância ou a gula, denunciando também a corrupção do governo. Porém, o movimento para tirar os militares do poder era complexo e muito arriscado, dada a dificuldade de ter espaço naquele momento, de se libertar. A palavra presa na garganta poderia representar o tanto que eles queriam dizer, mas não o faziam pelo medo que estavam sentindo. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta a cuca dos bêbados do
centro da cidade. Mas, frente a essa situação, o eu lírico percebe que por mais boa vontade que ele tenha de fazer alguma coisa, ele sozinho não iria conseguir nada por causa de tudo o que estava acontecendo. E mesmo com a esperança vacilando, ele sabe que ainda existiam pessoas que pensavam nesses problemas, os desajustados e marginalizados, que continuavam sonhando com uma vida melhor, representados pelos bêbados dos centros da cidade. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer no meu próprio veneno. Aqui eles estão rejeitando completamente o modelo de vida que a ditadura propunha. A vida não é um fato consumado que está acabado, realizado ou concluído, que segue alguma fórmula ou modelo pré-estabelecido e imutável. De forma alguma, a vida é uma constante construção, um constante processo de mudança, e qualquer um que tente te vender um modelo de vida pronto está cometendo um erro considerável. Veja bem, todos nós temos nossas particularidades, viemos de realidades e contextos completamente diferentes. O que serve para mim pode não funcionar para você, como diria Raul Seixas. O que eu como a prato pleno, bem pode ser o seu veneno, mas como vai você saber sem tentar? Acho que essa frase conversa muito bem com esse verso da música. Quando o eu lírico diz que quer inventar o próprio pecado, de novo, trazendo uma referência religiosa, e que quer morrer do próprio veneno, ele quer dizer que ele queria assumir o controle da própria vida, viver sobre as próprias regras, sem ter que acatar ordens ou moralismos de ninguém, e não que os militares tomassem conta de tudo que ele fazia. Então, se os poderosos julgavam como errado o que eles estavam fazendo, pouco importava, o eu lírico queria descobrir o que era errado por ele mesmo, e que era direito dele morrer desse veneno que ele mesmo havia criado, que no final das contas, às vezes nem era veneno. Quero perder de vez tua cabeça, Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Aqui o perder de vez tua cabeça significa algo como cortar o mal pela raiz. Não quero que você pense por mim. Eu não quero a intromissão desse juízo torto a qual vocês me impõem. Para um indivíduo ser dono de suas próprias ideias, ele deve pensar de acordo com sua ética e razão, e não de acordo com dogmas impostos. Para finalizar a análise, os dois últimos versos da música fazem referência a uma das técnicas de tortura usadas na ditadura, que é a inalação de óleo diesel, que pode causar diversos problemas respiratórios, perda de consciência e até efeitos mais graves ao longo prazo. E bem, nesse momento vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com Chico e Gil quando tentaram publicar essa música, e principalmente como raios nós temos acesso a ela hoje em dia. É claro que uma letra tão subversiva nunca passaria pelo crivo dos censores. Cálice foi escrita para ser apresentada no show Fono 73, que reunia em duplas os maiores artistas da gravadora Fonogram. Mas mesmo a música tendo sido censurada, isso não impediu Chico e Gilberto de cantá-la, mas não com a letra, apenas murmurando a melodia e repetindo apenas a palavra cálice. Aconteceu o que era de se esperar e eles foram impedidos de cantar, e o som dos seus microfones foi cortado. Tem até gravação do ocorrido. Afasta de mim esse cálice. Alô? Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. A música é de 1973, mas foi censurada na época e só pôde ser gravada e lançada 5 anos depois, após a liberação da censura. Então ela foi lançada oficialmente no álbum Chico Buarque, de 1978, junto com muitas outras músicas que haviam sido censuradas, como Apesar de Você e O Meu Amor, que caso vocês queiram, posso trazer alguma análise aqui também. Mas por hoje foi isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, deixem suas interpretações nos comentários, as fontes como sempre vão estar na descrição, bebam bastante água e até o próximo vídeo. Bye!